Magistrados participam de encontro para discutir o programa Justiça Terapêutica. E você vai ver também assessores dos tribunais de justiça de todo o país participam de encontro em Brasília. E ainda a comitiva de Goianésia visita o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. E em nossos estúdios, uma entrevista com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Goiás, Dr. Carlos Magno Rocha da Silva. Estes são os destaques desta edição do Agenda Judiciária, a sua revista eletrônica semanal da Justiça Goiana, que está no ar. Nós começamos o Agenda Judiciária mostrando para você um workshop para magistrados que discutiu a implantação do programa Justiça Terapêutica também para o interior do estado. Acompanhe. Mais de 30 juízes de várias regiões do estado se reuniram no auditório do Fórum Criminal de Goiânia. O encontro foi para discutir a implantação do Justiça Terapêutica no interior de Goiás. Atualmente, 5 comarcas contam com o programa. A proposta do workshop da Justiça Terapêutica é sensibilizar os demais atores envolvidos no processo de acolhimento e tratamento do usuário de drogas na proposta de trabalho do programa. Então a gente tem essa iniciativa, de trabalhar primeiro com os magistrados, para que nós possamos sensibilizá-los sobre o programa, sobre o funcionamento e orientá-los com instrumentos que possam favorecer a continuidade do processo. Então, se o beneficiário tem um trabalho de acolhida já na audiência, ele tem uma possibilidade melhor de chegar no programa e permanecer em tratamento. Encabeçado pela juíza Maria Umbelina Zorzetti, a ação tem o compromisso de ajudar na recuperação do usuário de droga e possibilitar a reinserção familiar e social dos infratores. Cada comarca, por mais difícil que seja, ela tem recursos disponíveis que podem sim estar auxiliando o juiz na implantação desse serviço. A gente sabe que existem profissionais voluntários, psicólogos, assistentes sociais, sejam aqueles dos órgãos públicos ou até mesmo da iniciativa privada, que com certeza terão disposição para auxiliar o juiz na implantação desse programa. Durante todo o dia de workshop, os magistrados receberam orientações de como funciona o programa e quais os resultados já foram obtidos. Quem pensou que fosse ficar apenas ouvindo palestras se enganou. Os magistrados passaram por vários momentos de descontração. Com sucesso na capital, a intenção é conquistar os bons resultados pelo restante do estado. Aqui em Goiânia, que foi a comarca piloto, o programa é um sucesso. Nós estamos hoje com mais de 700 beneficiários, que estão sendo atendidos pelo programa. Os juízes da capital, tanto das varas criminais como dos juizados, todos aderiram ao programa. E algumas comarcas do interior, elas já implantaram o programa, apesar das dificuldades, e eles já estão tendo sucesso, porque a finalidade maior é justamente a aproximação dos profissionais da área do direito com os profissionais da área da saúde, porque nós temos que compreender de uma vez por todas que o elemento droga, a pessoa que se envolve com drogas, ela não é caso de polícia. Se ela praticou um crime, ela vai responder um processo, para apurar essa prática, mas ao lado disso tem uma pessoa com a saúde debilitada e ela precisa sim de acompanhamento médico. Caso meu nome vá parar no SPC e a empresa não me avisa, como eu devo proceder? Se a anotação foi irregular, se a dívida não existir, mesmo assim houve essa anotação, a pessoa pode procurar essa reparação, pode procurar pedir em juízo essa baixa dessa negativação e também obter uma indenização por danos morais. Tá? O PROCON também age nesses casos com bastante eficiência, ele intermedia, ele chama o responsável pela negativação para que a solução também seja solucionada. Tá? Então, em síntese, a responsabilidade é do órgão mantenedor e se essa negativação for indevida, ele pode procurar na justiça a reparação dos seus direitos ou mesmo tentar administrativamente, via PROCON, solucionar o problema. Você vai ver agora um encontro nacional promovido pelo CNJ. Confira.
Dizer o que é importante não é fácil nem simples. Foi a partir desta afirmação do secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça, Fábio César dos Santos, que os assessores de comunicação dos tribunais de justiça de todo o país começaram o debate a respeito da relação entre a mídia e a justiça brasileira. O magistrado hoje ele tem uma necessidade de articulação cada vez maior com a sociedade. Ao transmitir as decisões que ele toma para a sociedade, é preciso também que ele tenha a preocupação que essas decisões sejam entendidas e compreendidas. Então, não utilizar termos que sejam técnicos de forma desnecessária para que quem seja destinatário dessa decisão possa compreendê-la e melhor entender seus direitos. O Encontro Nacional de Comunicação foi uma iniciativa do CNJ para discutir com assessores de comunicação como está sendo feita a divulgação da notícia a partir dos tribunais. O primeiro dia do evento foi restrito aos assessores de comunicação dos tribunais. Na ocasião, foram discutidas estratégias para a divulgação de metas do Poder Judiciário. Nós precisamos nos comunicar melhor, de forma mais objetiva e passar uma mensagem para a sociedade. Nós entendemos que o juiz precisa, sim, aprender a se comunicar melhor e um trabalho como esse é fundamental para o jornalista saber como abordar e nós também sermos treinados para isso. Para o diretor de comunicação do Tribunal de Justiça de Goiás, Bruno Rocha, eventos como esse ajudam até mesmo na padronização da linguagem. O CNJ vem fortalecendo essa questão da mídia com os magistrados e nessa ponte quem faz é a assessoria de comunicação. É muito importante esses eventos, como tem sido esse aqui, outros eventos que vão vir também, você tem uma linguagem única de todos os tribunais. Antes tinha cada tribunal, tinha a sua identificação, a sua linguagem, o eleitoral tinha de uma forma, o judiciário de outra forma. E essa é importante, esses eventos que você tem uma linguagem única e as assessorias fazem essa ponte, que é dos magistrados, com a imprensa em geral. Redes sociais foi o principal tema do segundo dia do encontro. No evento foi apresentado um manual que vai ajudar o assessor a melhor utilizar essas ferramentas. E o novo Procurador-Geral da Justiça visitou o presidente do Judiciário goiano. Você acompanha agora como foi esse encontro entre as autoridades. Além de parabenizar o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, o promotor Lauro Machado Nogueira veio convidar o desembargador Ney Teles para participar da cerimônia de posse na segunda-feira no Ministério Público. Lauro Machado será empossado como Procurador-Geral da Justiça. Na ocasião, ele aproveitou o momento para falar do bom relacionamento entre as duas instituições. Felizmente, o Ministério Público e o Tribunal já têm feito aí vários projetos em conjunto, até por metas conjuntas estabelecidas pelo CNMP e pelo CNJ. E nós viemos reafirmar nosso compromisso, né, de melhor atender a população naqueles interesses comuns do Judiciário e do Ministério Público, uma vez que todo o Estado, os promotores e os juízes trabalham em conjunto, né, nas varas, nos fóruns, para atender as demandas judiciais e as demandas do Ministério Público. E em instantes você vai ver aqui no Agenda Judiciária como foi a visita da comitiva de Piracanjuba, que também esteve no Tribunal de Justiça. Daqui a pouco. E uma comitiva da cidade de Goianésia esteve no Tribunal de Justiça de Goiás. Você acompanha agora como foi essa visita. A comitiva, formada por magistrados, servidores e promotor, veio até o Tribunal de Justiça parabenizar o novo presidente e solicitar algumas melhorias para Goianésia. Atualmente, a comarca conta com mais de 18 mil processos em tramitação. Por isso, o diretor do fórum local apresentou um projeto de ampliação do espaço físico do fórum. A necessidade é de readequação do espaço. Não adianta só a gente pensar em ampliar e fazer alguns puxadinhos, né, que não seria da parte de gestão mais adequado, e ver com a presidência a possibilidade de ou construção realmente de um novo fórum, porque Goianésia merece, né, tem toda a demanda para isso, ou no mínimo ampliação com anexo adequado, para poder estar compatível com a rede elétrica, com o cabeamento de computadores, coisas que já estão sendo diligentemente atendidas pelo tribunal. Diante da necessidade de um novo fórum, o prefeito da cidade logo se dispôs a ceder uma área para cooperar com o trabalho desempenhado pelo Tribunal de Justiça. Justiça é o poder básico, né? Ele funcionando bem, e funcionar bem implica
rapidez da aplicação da justiça, nós vamos ter uma situação muito mais confortável, né? A cidade fica melhor organizada, a cidade ganha, a justiça funcionando bem, todos ganham com isso. O desembargador e também presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Ney Teles de Paula, reafirmou seu compromisso de visitar as comarcas do interior e buscar entender as necessidades de cada uma delas. Eu sempre busco envolver os juízes assessores da presidência, são 3 juízes que assessoram, que auxiliam a presidência, né, nessas questões. Conforme o interesse da comitiva, a gente envolve o diretor-geral, Wilson Gamboja, ou o diretor da Secretaria-Geral da Presidência. É uma fase de coletar os pedidos, anotar e já adiantar algumas providências ou colocar para planejamento outras questões trazidas. Comitiva de Piracanjuba pede melhorias para a comarca. Você vai ver que durante esta solenidade, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás foi homenageado. Confira. O desembargador Ney Teles de Paula recebeu 30 pessoas da sua cidade natal, Piracanjuba, com o objetivo de solicitar melhorias para a comarca. Juíza, representantes da OAB, servidores e o presidente da Academia de Letras da cidade reivindicaram a construção do anexo do fórum, sala de audiência, arquivo e um gabinete para o segundo juiz. O presidente ele sempre olhou muito por Piracanjuba e as nossas solicitações são apenas estruturais em relação ao fórum, não tem nada muito amplo, né? É somente aumento do espaço físico, de computadores. O presidente da OAB da subseção de Piracanjuba, Carlos Cruvinel Lima, destacou a importância da visita. A satisfação é muito grande de vir reencontrar o nosso conterrâneo nesse maravilhoso cargo que ele sempre almejou, que é de chegar no cargo mais alto da magistratura goiana. Segundo, nós fomos muito bem recebidos por ele e por toda a sua equipe. E a gente espera realmente que ele, mais do que ninguém, conhece os anseios da nossa comarca. E a gente espera realmente seja atendido aí nesses 2 anos dele aqui na frente do Tribunal de Justiça de Goiás. Ney Teles também foi homenageado com orquídeas dadas pelos membros da comitiva. A homenagem foi feita pelos relevantes serviços prestados ao Poder Judiciário goiano. Ele também já atuou na comarca de Piracanjuba quando juiz. O município possui cerca de 70 mil habitantes. No mundo jurídico existem muitas palavras, frases ou termos, às vezes difíceis de compreender, não é mesmo? Por isso, o programa Agenda Judiciária ajuda agora a esclarecer algumas delas. Confira em nosso quadro Juridiquês. As alegações finais seriam as 2 peças técnicas apresentadas pelas partes. Quem são as partes no processo penal é o Ministério Público de um lado e o advogado do acusado de outro lado. Então, é a última oportunidade de apresentação dessas peças por esses técnicos, digamos, pelo Ministério Público e pela defesa. O recurso é a manifestação do acusado de insatisfação, digamos assim, sobre a sentença, sobre a decisão final do juiz sobre o fato. A defesa prévia é uma defesa técnica oferecida pelo advogado do acusado e nessa defesa ele analisa os requisitos dessa ação penal, bem como apresenta aquelas defesas que ele quer apresentar para defender o réu e ainda rola as testemunhas, ou seja, diz quem poderiam ser as pessoas a falar sobre esse fato. E o presidente da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, ASMEGO, o juiz Gilmar Luiz Coelho e associados, visitaram o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, o desembargador Ney Teles de Paula. Cerca de 30 magistrados aposentados também vieram dar as boas-vindas ao novo gestor do Judiciário goiano. E você vai ver agora que a deputada estadual Isaura Lemos esteve no Tribunal de Justiça para pedir apoio para melhorias ao movimento feminino. Confira.
Na semana em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, a deputada estadual Isaura Lemos, acompanhada de uma comitiva de mulheres, se reuniu com o desembargador Ney Teles de Paula para discutir a criação de uma coordenadoria voltada para as mulheres. A coordenadoria ela vai fazer com que a Lei de Maria da Penha, a sua aplicabilidade, as medidas preventivas, elas sejam difundidas por todas as comarcas, em todas as cidades do interior, possa de fato cumprir a lei. O pedido da deputada já era um assunto que o tribunal estava acompanhando. Com a visita da comitiva, foi anunciado que ainda este mês será instalado a Coordenadoria Estadual de Violência Doméstica, que já atende uma das solicitações da comitiva. O diretor do Foro da Comarca de Goiânia, juiz Átila Naves Amaral, além do próximo lançamento, falou também sobre os projetos futuros voltados para as mulheres. Essa coordenadoria vai cuidar das questões referentes à violência doméstica e teremos duas outras, as dos juizados especiais e da execução penal. Ela funcionará aqui no anexo da Rua 19, no 8º andar. A coordenadora é uma juíza, a doutora Sandra Regina Teixeira de Campos, que é a juíza do Juizado Criminal do Parque Ateneu e regiões. Além desse assunto, foi tratado também a necessidade da criação de juizados especiais de violência doméstica no entorno de Brasília e também aqui em Aparecida de Goiânia. A reunião foi muito proveitosa, o senhor presidente se comprometeu em atender, estudar e viabilizar essas questões. O de Aparecida de Goiânia já está no planejamento estratégico já para esse biênio e nós aguardamos também, esperamos que pelo menos um desses juizados para o entorno ainda no biênio 2013-2014. No próximo bloco, você vai ver aqui no Agenda Judiciária uma entrevista com o juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça de Goiás, Carlos Magno Rocha da Silva. Ele vem falar sobre a unificação de projetos. Você não pode perder. Em instantes. Hoje, em nosso quadro Justiça em Foco, vamos falar sobre a unificação de 3 importantes projetos do Judiciário Goiano. São o Projeto Justiça Ativa, o Atualizar e o Grupo de Atividades Específicas. E para falar sobre esse trabalho, nós vamos conversar com o juiz auxiliar da presidência, Dr. Carlos Magno Rocha da Silva. Acho que seria interessante a gente contextualizar cada projeto desse. Vamos começar pelo Justiça Ativa. Nós temos uma realidade em Goiás, infelizmente, que perdura, mas estamos procurando solucionar, que é naquelas comarcas que ficam desprovidas de juiz, há uma carência muito grande da população no que tange à prestação do serviço jurisdicional. O Justiça Ativa é um grupo de juízes que se voluntariam, eles são cadastrados na presidência e esses juízes voluntários, eles em determinadas épocas específicas, de acordo com critérios objetivos que são atendidos, eles deslocam para uma comarca que estava desprovida de juiz, ou tem um acúmulo muito grande de processo, e eles fazem um mutirão de audiências. Nós temos também o Atualizar. Ele foi planejado para dar suporte às escrivanias, as centenas de escrivanias que nós temos Goiás afora, no sentido de treinar o pessoal que trabalha na serventia, criar fluxos racionais de trabalho e também de auxiliar as escrivanias no sentido de cumprir os atos próprios de cada escrivania. E agora com relação ao grupo de atividades específicas? É um grupo de assessores treinados, capacitados para fazerem minutas de sentenças para os juízes daquelas comarcas que estão com um acúmulo muito grande de serviço. Nós temos 2 juízes que estão supervisionando esse trabalho, que elas podem assinar os atos, sentenças, despachos, decisões, ou pode deixar pronto para o juiz da comarca assinar também. Lembrando que esses 3 projetos funcionavam de forma distinta, agora eles vão trabalhar de forma unificada. Como é que vai ser isso, doutor? O Grupo Atualizar, junto com a Justiça Ativa, a Presidência e Corregedoria, senta e vê se o pedido do juiz de fazer a Justiça Ativa naquele ato preenche os requisitos. Preenchidos os requisitos, nós marcamos uma data para ir lá. Quem vai primeiro? Chega na comarca, primeiramente, a Justiça Ativa. Vão fazer audiências de vários processos. Nós temos quase 100 processos, 200 processos, realiza 200 audiências, 300 audiências em 2 dias. Feito a Justiça Ativa, as audiências realizadas, o processo volta para a escrivania, logo em seguida chega o grupo de atividade específica. Para aqueles processos onde foram realizadas as audiências, o grupo de atividade específica, esses grupos de assessores, eles vão fazer as minutas de sentença sob a supervisão de juízes, já à disposição para este fim. Os juízes assinam a sentença e manda publicar. Num terceiro momento, publica, vai para o cartório e gera muitos atos para o cartório. Vamos dar um exemplo. Um mandado de prisão de alimentos. O juiz determinou na sentença que expeça mandado de prisão ou é ofício ao banco para
debitar o valor dos alimentos. O grupo do atualizar vai no cartório e vai expedir esses atos para que nada fique represado no cartório. Em 2, 3, 4 dias, nós vamos fechar um ciclo, desde a instrução do processo, a sentença e o cumprimento do cartório para dar executividade à sentença. Agora, tudo isso vai ter a participação também, o senhor me disse aqui, ainda antes da entrevista, do Departamento de Recursos Humanos, a diretoria. Qual vai ser a participação dela nesse trabalho? O pessoal que trabalha na comarca, eles se sentem invadidos pelo pessoal que vem de fora, de Goiânia, para atuar nos atos. Então, a diretoria de Recursos Humanos vai fazer um trabalho com os servidores da comarca, vai levantar a necessidade dos servidores da comarca, tipo treinamento, capacitação, e vai fazer um diagnóstico. O que o tribunal pode fazer para melhorar a vida e o relacionamento do servidor da comarca, otimizando a prestação judicial naquela unidade. Doutor Carlos Magno, o senhor falou em atendimento jurisdicional. Isso é uma das metas. Agora, a outra também é desafogar, ou seja, diminuir o nível de congestionamento de processos no judiciário. O que o judiciário quer fazer é fazer uma prestação de qualidade, uma prestação judicial de qualidade. Quando falando de qualidade, nós estamos falando de obedecer o princípio constitucional da durabilidade ou da duração razoável do processo. Não é razoável que o cidadão espere 2, 3, 4, 5 anos para uma sentença que às vezes poderia ser dada em 6 meses. Pensando nisso e considerando a situação fática que nós temos um déficit muito grande de juiz em Goiás hoje, é que o projeto Justiça Ativa da Presidência do Tribunal de Justiça, mais o projeto Atualizar e Grupo de Atividade Específica da Corredoria, está se unindo para fazer nessas comarcas onde a ausência do juiz é mais sentida, onde tem um volume maior de processos, para que nós possamos dar uma resposta razoável para o cidadão, para o jurisdicionado, falando que, embora reconheçamos que temos déficit, nós queremos suprir esse déficit com muito esforço, muito trabalho e racionalização do trabalho. Nós conversamos então nesta edição do Justiça em Foco sobre a unificação dos projetos do Judiciário, Justiça Ativa, Atualizar e também do Grupo de Atividades Específicas. Agora vamos ver algumas decisões importantes do Judiciário goiano. Acompanhe. Acusado de matar um jovem no posto Chafariz, em Goiânia, é condenado a 15 anos de prisão. O homem acusado de matar um jovem no posto Chafariz, no setor Bueno, foi condenado a 15 anos de reclusão por homicídio qualificado, pena a ser cumprida em regime inicialmente fechado, na penitenciária Odenir Guimarães, o antigo Sepaigo. E uma vítima de erro médico vai receber R$70 mil de indenização por danos morais. Por unanimidade, os integrantes da 5ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás seguiram o voto do relator, o desembargador Alan Sebastião de Sena, e mantiveram sentença de 1º grau que condenou o município de Lusiânia ao pagamento de R$70 mil, a título de danos morais a uma mulher vítima de erro médico. E a prefeitura vai ter que pagar R$50 mil à farmacêutica que teve lojas interditadas. O juiz José Proto de Oliveira, da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal, condenou a Prefeitura de Goiânia a indenizar uma farmacêutica em R$50 mil por danos materiais e morais. Vamos então ficar por dentro do que deve acontecer na próxima semana no Judiciário Goiano. Confira a agenda. E amanhã, dia 10 de março, 352 candidatos farão a prova discursiva para o concurso da Magistratura do Estado de Goiás. E nos dias 14 e 15 de março, o projeto Justiça Ativa vai até a cidade de Santa Terezinha. E chegou a hora da nossa homenagem aos juízes e desembargadores do tribunal que fazem aniversário na próxima semana. Francisco Vildon José Valente, dia 9, desembargador. Monice de Souza Balian Zacariotti, dia 9, comarca de Anápolis. Reinaldo Alves Ferreira, dia 11, comarca de Goiânia. Carlos Henrique Loução, dia 12, comarca de Itaberaí. Jeová Sardinha de Moraes, dia 12, desembargador. Reinaldo de Oliveira Dutra, dia 14, comarca de Formoso. William Fabian de Oliveira Ramos, dia 14, comarca de Aparecida de Goiânia. Oscar de Oliveira Sá Neto, dia 15, comarca de Goiânia. E Zacarias Neves Coelho, dia 15, desembargador. E você não pode perder. No próximo programa, você é o nosso convidado para uma viagem pela história do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Vai ser a estreia do novo quadro Memória. Não perca!
E chegamos ao fim de mais uma edição do programa Agenda Judiciária. A você, muito obrigado pela companhia. Tenha uma ótima semana e até o próximo programa. Tchau.